Olha, a tragédia de São Sebastião, o número de mortos nos deslizamentos chega a 48. Navio da Marinha que saiu do Rio de Janeiro chegou há pouco ao litoral de São Paulo com alimentos, água e leitos de hospital. Agora, ao vivo, uma entrevista coletiva acontece. Os ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Márcio França, de Portos e Aeroportos, falam sobre as buscas e a reconstrução de São Sebastião. Vamos ver. Vamos abrir o áudio aqui para a gente ouvir o ministro que está falando neste momento. O almirante Guilherme, quanto a equipe responsável pelo setor de saúde aqui na Marinha, podem esclarecer melhor. O certo é que eu mesmo e o ministro Márcio já passamos aí umas 2 horas visitando, conhecendo os marinheiros e marinheiras, os equipamentos, a tecnologia disponível, enfim, toda a força de trabalho que pode ser empregada. Repito, o emprego dessa força vai depender da necessidade. Tem necessidade, a força é empregada. Já tem, inclusive, equipamentos sendo empregados, fazendo prospecção já nas ilhas aí, para poder depois outros equipamentos, a partir daquela informação, ser direcionado para aquela necessidade. Então já há um trabalho. O navio, antes de encostar, já tem operação da Marinha acontecendo na região, não é isso? Não é isso, Almirante? Ministro, novos recursos federais vão ser anunciados? Olha, nós temos já basicamente mensurado da parte do governo federal, entre tudo que já foi empregado do primeiro dia para cá, em torno de 60 milhões de reais, porque a gente fala desde despesas que a gente tem com o Exército Brasileiro, com a Marinha do Brasil, com a Defesa Civil, mais o que entrou da parte que o ministro Márcio viabilizou, que o Ministério da Receita Federal, da Economia viabilizaram. Então já tem uma prospecção aí de uns 60 milhões de reais. Mas os planos de trabalho das prefeituras começam a chegar. A primeira que fez foi a Prefeitura de São Sebastião para assistência, para ajuda humanitária. Nós temos uma equipe aqui desde domingo, trabalhando junto com as prefeituras. Inclusive eu vou com o ministro Márcio participar e o prefeito de uma reunião desta equipe para conversarmos sobre tudo em relação à habitação, que a habitação já é os planos de trabalho de reconstrução. E neste momento as equipes estão trabalhando os planos de restabelecimento e reconstrução. Inclusive já entrou o primeiro plano de restabelecimento da Prefeitura de São Sebastião. O plano anterior foi de ajuda humanitária e nós liberamos rapidamente, publicamos no Diário Oficial e já disponibilizamos 7 milhões e 73 mil reais para ajuda humanitária. Mas a própria Defesa Civil, pelo que conhece do tamanho do desastre, mesmo ainda não tendo sido mensurado tudo, o que irá receber de planos de ajuda humanitária, de planos de restabelecimento, de planos de reconstrução, a gente também está se preparando para ir a 50, 60 milhões de reais só referente aos planos direcionados para a Defesa Civil, sem os demais custos que eu já relatei aqui. Ministro, em quanto tempo o hospital já deve começar a receber os pacientes e ainda há previsão de chuva, pelo menos até amanhã? O hospital de campanha montado aqui no navio, ele está preparado para operar 100% durante a chuva, tudo certo? Nós tivemos uma apresentação ainda há pouco pelo almirante Guilherme e a equipe da área hospitalar e o que eles nos apresentaram, eles estão prontos. Inclusive, fora toda a unidade hospitalar já existente, full-time dentro do navio para atender a tripulação, já tem áreas de campanha instalada dentro do navio. Vão sair do navio para se instalar também aonde a prefeitura determinar que for mais apropriado. São também tendas que podem sair daqui e os médicos ficarão lá, nas praias. E quanto tempo para chegarem os primeiros pacientes, para eles poderem ser tratados? Aí aqui a demanda a gente está trazendo, empregando todo o serviço, disponibilizando, agregando na força do governo federal junto com os municípios e a partir daí, logicamente, as autoridades locais, as necessidades locais serão comunicadas via Defesa Civil para que a Marinha do Brasil possa atender. Mas o prefeito, o Márcio, se quiser dar uma palavrinha primeiro. Ressaltar, não é, que esses equipamentos eles vão ficar aqui e lá em terra.
Se houver necessidade, eles se deslocam, porque para isso tem os helicópteros, tem os barcos, eles podem parar. O prefeito estava dizendo há pouco que o risco de eventualmente ter de novo chuva e novas interrupções, de repente a gente põe uma estrutura dessa em alguma praia, em Juqueí ou em Barra do Saí, lugares que são mais distantes e que eventualmente podem ficar isolados. Então a ideia é essa, mas tanto os médicos responsáveis como o almirante ficarão aqui e eles depois conversarão com o pessoal da Defesa Civil para onde eles serão mais úteis. Se for necessário, também usa a estrutura do próprio navio. Aqui no navio são 200 leitos? Aqui no navio são 200 leitos, não é no navio, são nas estruturas que são 8 grandes barracas que vocês vão ver depois lá, montadas, elas são estruturadas para isso, inclusive com a possibilidade de estabilização numa semi-UTI, por exemplo. Tem também dentista em todos. A gente está ouvindo o ministro Márcio França, antes ouvimos o ministro Valdez Góes, eles estão falando sobre o navio. Eu vou acionar o nosso repórter que está lá no navio e vai trazer informações para a gente, é o Aguiar Júnior. Aguiar, você, boa tarde. Ei, Gotino, boa tarde para você. Olha só, o navio está bem aqui no fundo, bem aqui atrás da gente. A gente vai caminhar um pouquinho lá em direção ao navio. Eu, o nosso repórter cinematográfico José Filho e também aqui o Aníbal Pinheiro, nosso assistente, para a gente mostrar um pouquinho desse navio, chamado de navio multipropósito atlântico, ou seja, multifuncional. É um navio gigantesco que foi cedido pela Marinha do Brasil justamente para atender as famílias que foram atingidas por essa tragédia causada pela chuva aqui no final de semana no litoral norte de São Paulo. O navio é um navio hospital, vai funcionar inclusive um hospital de campanha aqui nesse navio com mais de 200 leitos. A estrutura dispõe de UTI, né, uma unidade de terapia intensiva, completa inclusive com ortopedista, cirurgião geral, anestesista, cirurgião dentista, ou seja, é um navio completo. Tem inclusive 6 aeronaves, 6 helicópteros. Daqui de baixo a gente consegue ver 2 deles, Gotino, bem ali na direita ali. Eu vou pedir o José Filho para poder mostrar para a gente, bem do lado direito ali, 2 helicópteros. É uma estrutura realmente gigantesca que passa a funcionar então a partir de hoje para atender as famílias que foram atingidas, por esse temporal no fim de semana aqui no litoral norte de São Paulo. Pessoas que forem sendo resgatadas e que precisam ser encaminhadas, por exemplo, para atendimento específico, atendimento médico, são pessoas que serão trazidas então aqui para este navio. A gente vai tentar entrar, Gotino, para a gente mostrar lá dentro o que tem exatamente, qual a estrutura que as pessoas que vão receber auxílio, atendimento, vão encontrar aqui dentro desse navio que atracou agora há pouco aqui em São Sebastião, no porto de São Sebastião. E a partir de hoje então fica à disposição do governo de São Paulo e principalmente do governo municipal aqui de São Sebastião para atender essas famílias que foram atingidas por esse temporal do fim de semana, do último fim de semana, né? A gente vai tentar entrar então, daqui a pouquinho, Gotino, eu volto a falar com você para ver se a gente mostra a estrutura lá dentro. Vamos tentar mostrar aqui aos UTIs, vamos tentar mostrar aqui o que é que tem dentro dessa estrutura gigantesca para trazer mais atendimento para essas pessoas que foram atingidas. Tá beleza, Gotino?